Você tem uma operação global de dropshipping e você quer proteger tanto você na pessoa física, quanto a sua operação, a sua estrutura, a sua empresa, a sua LLC, esse vídeo aqui é para você. Vou te explicar como se blindar, como se proteger, como construir uma estrutura mais sólida e robusta. Eu sou o Gabriel, trabalho com abertura de LLCs nos Estados Unidos. Aqui a gente faz abertura da LLC, conta bancária, com endereço físico. A gente te dá todo o suporte que você precisa para abrir a sua LLC, tá? Meu WhatsApp está sempre na descrição desse vídeo aqui, é só me chamar e a gente monta a sua estrutura. Para começar e você se blindar na pessoa física, o ideal é que você abra uma LLC anônima, em um estado que permita o anonimato. Por quê? Com isso, vai ser muito mais difícil de alguém ter acesso a você na pessoa física, ou simplesmente descobrir que você é o dono daquela empresa, daquela LLC, tá? E isso vai dificultar processos, vai te dificultar intimações e vai dificultar te rastrearem, tá? Claro, não estou falando aqui que isso vai acontecer com você, de tomar algum processo, alguma intimação, mas é sempre bom você estar preparado e estar blindado na pessoa física. E um estado anônimo vai te oferecer isso, vai te oferecer essa blindagem, porque os seus dados como pessoa física não constam nos documentos públicos de formação da empresa. Então acaba ficando muito mais difícil de te encontrar, de te rastrear e de chegar até você. Para isso, o estado que eu mais recomendo a abertura de uma LLC é no estado de Wyoming. Por quê? O estado de Wyoming, ele vai te dar esse anonimato, é um estado 100% anônimo, não é como outros estados que permitem o anonimato, que é opcional. O estado de Wyoming não, ele é 100% anônimo. Então, toda e qualquer LLC que é aberta no estado de Wyoming vai ser anonimato, tá? Então, isso, por ser algo nativo do estado, é algo que oferece uma proteção muito interessante por ser algo nativo ali do próprio estado. E outro grande benefício que o estado de Wyoming vai te dar é por ser um estado tax-free. Então, por isso que ele acaba sendo um estado muito interessante para a abertura da LLC. O que significa ser um estado tax-free? Significa que o estado ele não repassa impostos para plataformas como o Meta Ads, por exemplo. Outros estados podem ter os impostos, igual acontece no Brasil, né? Que o Brasil está tributando o Meta em 12,5% e o Meta repassa isso para os anunciantes pagar. Então, os seus anúncios ficam mais caros. Mas, se você abre uma LLC no estado de Wyoming e no cadastro do Meta você utiliza o endereço de Wyoming, a sua LLC, o seu cadastro ali na plataforma não vai sofrer essa tributação, não vai ter esse imposto ali em cima dos seus anúncios, tá? Então, por isso, Wyoming acaba sendo ainda mais interessante. Outro ponto extremamente importante é você ter um endereço físico na utilização ali da sua LLC. Ela precisa ter um endereço físico de formação ali, de constituição, né, da sua empresa. Por quê? Se você utiliza um endereço virtual ou utiliza o próprio endereço do agente registrado como endereço de formação, a grande maioria dos bancos não vão te aceitar, os gateways de pagamentos não vão te aceitar, ou pode te aceitar e bloquear sua conta futuramente por conta de uma verificação humana. Isso acontece muito, tá? Isso acontece demais, muita gente toma bloqueio, acha que é por culpa do banco, mas na verdade é por conta de endereço, tá? Então o endereço de formação da sua LLC é algo muito importante que tem que ser, você tem que ter um cuidado muito grande ali com a escolha do endereço, sempre optar por um endereço físico, tá? Que é o endereço, normalmente um endereço residencial, ou um endereço de coworking, ou alguma sala alugada, por exemplo, tá? Mas normalmente é um endereço residencial que é utilizado para a constituição da empresa e com isso você não vai sofrer tanto com esses bloqueios, restrições e os bancos e os gateways não te aceitar por conta de endereço. Outro detalhe muito importante também é o cuidado com as contas bancárias da sua LLC, tá? E quando eu digo cuidado, o que eu estou querendo dizer? Evitar movimentar cripto, tá? Mandar e receber de corretoras de cripto, isso dá muito bloqueio, principalmente com bancos digitais, com fintechs, tá? Isso dá muito, muito, muito bloqueio mesmo. E os bancos, eles normalmente não informam o motivo. Então,
quem toma bloqueio normalmente nem sabe, mas pode ser um desses motivos que eu vou te falar aqui. Primeiro, acontece muito é utilização aí de criptomoedas, né, movimentação. Os bancos americanos não gostam, principalmente as fintechs, porque fica difícil rastrear a origem desse dinheiro. E se não tem rastreio, compliance acaba sendo muito mais chato, e aí muita gente toma bloqueio por conta disso. Não ficar fazendo triangulações, ou seja, utilizar como se você fosse um processador de pagamento, né? A pessoa te paga e você repassa para outro, sabe? Ficar fazendo essas triangulações ali, ficar repassando de um para outro e você ser somente a ponte que faz esse caminho, isso dá muito bloqueio, tá? Porque isso categoriza a movimentação de fundos de terceiros. E para você ter essa movimentação, como se fosse um gateway de pagamento, um processador de pagamento, você deveria ser regulado nos Estados Unidos. E aí é um processo muito mais complicado, muito mais complexo. Então você não pode simplesmente abrir a sua conta e ficar fazendo essas triangulações, porque com certeza você vai ser bloqueado também. Outro detalhe com os bancos é o volume de movimentações. Se você acabou de criar a sua conta, está começando a movimentar, eu recomendo que você faça um aquecimento. Porque tem muita gente que já tem um processo mais escalado, fatura um valor ali elevado e acaba criando a conta e logo de início já começa a movimentar 20, 30 mil dólares de uma vez, né? Receber uma transferência única de 15 mil dólares, de 20 mil dólares. E isso, para uma conta nova, isso dá muito problema, porque os bancos eles podem pensar que é lavagem de dinheiro, alguma coisa ilícita e pode dar bloqueio também, tá? Então toma muito cuidado a hora que você iniciar a sua operação, começa devagar, começa a receber valores ali graduais e aumentando aos poucos, tá? Para você ir criando um histórico positivo no banco, para depois você começar a movimentar valores mais altos e receber transferências maiores. O que eu te recomendo é ter uma contingência de contas bancárias. Por quê? Acontece muito esses bloqueios em fintechs por esses motivos que eu comentei, ou às vezes por algo interno do próprio banco. A própria inteligência artificial do banco pode interpretar alguma coisa errada que você está fazendo e achar que é algo ilícito e te bloquear, ou algo do tipo. E normalmente os bancos digitais não dão uma devolutiva, não dão um retorno, não te liberam suporte, simplesmente chega um e-mail para você falando que sua conta vai ser bloqueada e que eles vão te mandar um cheque no endereço para você depositar em outro banco. E aí você que se vire, né? Então o que eu te recomendo é ter várias opções de banco. Eu, por exemplo, na minha LLC eu tenho 3 opções de banco, porque se uma der problema, eu posso continuar operando ali com outra conta de banco sem problema nenhum. Então eu te recomendo que você faça isso, tá? Atualmente, as contas de bancos que mais estão facilitando a abertura. Se você abrir a LLC comigo, a gente já vai fazer isso aqui para você. Mas se você já tem uma LLC, eu te recomendo abrir conta no Mercury, abrir conta na Relay, abrir conta em outras fintechs. Não vou falar aqui todas porque é muito volátil, né? Então, às vezes, eu falo num vídeo e aí, daqui a alguns meses, se você estiver assistindo, pode ser que nem está mais funcionando essa conta de banco, né? Funcionando, liberando o cadastro de fácil acesso. Mas Mercury e Relay, normalmente, são as que mais facilitam cadastro para estrangeiros. Agora, outro detalhe, tá? Isso não tem muito a ver com bloqueio, mas tem a ver com você, com a sua pessoa física, tá? Para você não ter problemas. Que é em relação à declaração no Brasil. Como que isso funciona? Recentemente, tem uma nova lei que se chama Lei das Offshores e ela diz que você precisa declarar no Brasil que você tem uma empresa do exterior e que você precisa pagar 15% de imposto no seu imposto de renda da pessoa física. E com isso você fica 100% regularizado, tá? Mas de modo geral, não é tão assim que as coisas que as pessoas fazem, né? Então eu vou te dar aqui 2 caminhos, tá? O primeiro caminho é o que eu te recomendo, que é isso que eu comentei agora, que é da lei para você seguir 100% certinho. É o que eu faço, é o que eu te recomendo, que eu recomendo para todos os clientes, que é você declara no seu imposto de renda da pessoa física, fica 100% certinho ali de acordo com a lei, paga os 15% sobre o lucro, né, aquilo que for apurado de lucro da sua LLC,
você paga 15% em cima disso. Mas tem um outro caminho, que não é o caminho que eu vou te recomendar, mas eu vou te dizer aqui que existe porque é o caminho que a grande maioria das pessoas fazem, que é o que antigamente era ok, funcionava, mas atualmente com essa nova lei não é mais o recomendado, tá? Que é você utilizar uma prestação de serviço de uma empresa, da sua própria empresa do Brasil. Então, como que funciona? A sua LLC ela seria anônima. No Brasil, você teria uma conta PJ, seu nome também, e aí você fará a prestação de serviço quando você quiser mandar valores para uma conta bancária brasileira. Então, por exemplo, na LLC, você vai ter uma conta bancária e você vai ter um cartão de crédito nessa conta. Então, você utilizaria esse cartão o máximo que conseguir, e se você precisar mandar para uma conta brasileira para poder fazer Pix, pagar boleto, você manda para a sua PJ do Brasil, declara como prestação de serviço de uma empresa para outra, e aí é como se a sua empresa uma estivesse prestando serviço para outra e você consegue, o seu contador do Brasil consegue declarar isso no Brasil, legalizar essa entrada de dinheiro, tá? Só que isso você está mascarando uma distribuição de lucro. Na verdade, o que aconteceu é que você teve lucro na LLC, você não quis declarar no Brasil, você deixou a sua LLC como oculta e você manda como prestação de serviço para o Brasil, mascarando essa prestação, essa distribuição de lucros, tá? Isso não é mais o correto segundo a lei. Mas, na minha opinião, é muito difícil, dependendo do volume que você movimentar, de você ser pego fazendo isso e ter algum problema. Mas pode acontecer, tá? Pode acontecer de você ter um problema, de você cair numa malha fina. Isso não é mais o correto, tá? Então eu te dei aqui dois caminhos. Um caminho que é o 100% correto, que é declarar no Brasil e pagar um imposto de 15%. E o outro caminho não é mais o correto, mas a grande maioria ainda faz. Então por isso que eu te disse aqui, que é você fazer a prestação de serviço de uma empresa para outra. Agora, um último detalhe que também é muito importante, pode dar bloqueio em banco, pode dar restrição e tudo mais, que é você manter um good standing da sua LLC. O que seria um good standing? Good standing é um certificado que normalmente é emitido pelo Estado, que a sua LLC foi aberta, onde diz que a sua empresa está regulada, ou seja, você pagou a taxa estadual, você fez a declaração ali de renovação estadual, você fez tudo e a sua LLC está ok, sem nenhuma pendência, sem nenhuma dívida, nem nada, ela está regularizada. Isso é o good standing, tá? E se você não mantém um good standing, ou seja, você não fez a renovação estadual, você não fez todas as renovações e obrigações que você precisa para manter a sua LLC, você pode ficar com a sua LLC inativa, o próprio banco pode solicitar um good standing e você não conseguir fornecer por ter pendências, e aí a sua LLC o seu banco acaba sendo fechado, a sua LLC acaba sendo ficando inativa no estado, então dá uma série de transtorno, uma série de problemas para você. Aqui na empresa, para todos os nossos clientes que abrem a LLC com a gente avisa, a gente lembra, a gente ajuda a fazer todas essas renovações, a gente faz aqui as declarações e toda a contabilidade para manter a LLC 100% regularizada. Se você quer abrir a sua ou precisa de um auxílio, de uma ajuda, se você já tem, meu WhatsApp está sempre na descrição desse vídeo, é só me chamar, você vai falar diretamente comigo, tá? Até o próximo vídeo, se você gostou, deixa seu like aí e até a próxima. Tchau, tchau.